Fala aí pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai resolver o exercício 3 da aula 12, né? Referente à gravitação universal. Se você está com a apostila, abre lá na página 35 para acompanhar a leitura do problema, beleza? Então no exercício diz o seguinte, ó. A trajetória da Terra em torno do Sol é plana e elíptica, com o Sol sobre um dos focos desta elipse, conforme o esquema da figura a seguir. Então, ó, fazendo aquele desenho que a gente fez em sala de aula, lembra da primeira lei de Kepler? Você tem aí, ó, a elipse, certo? E aí nessa elipse a gente tem aí uma das extremidades, né? No foco de um dos lados você vai ter aqui o Sol, certo? E aí, de acordo com o desenho, ó, deixa eu ver se eu conserto isso aqui um pouquinho melhor. Deixa eu jogar isso aqui pra cá e dar uma apagadinha aqui de leve, certo? Deu pra resolver mais ou menos. E aí, ó, de acordo com o desenho aí, a gente tem um planeta Terra do lado de cá, certo? E a gente tem um planeta Terra no lado de cá. Aqui ele tá chamando de ponto P e aqui chamando de ponto A, certo? Aqui no ponto A a gente vai ter uma velocidade V1 e aqui a gente vai ter uma velocidade V2, tá certo? No meio a gente vai ter aí o raio 2, que a gente sabe que é o nosso periélio, certo? E a gente vai ter do outro lado o raio 1, que a gente sabe que é o nosso afélio. Beleza? Mas o que ele fala aí no problema? Sabe-se que o momento angular da Terra em relação ao Sol é conservado durante o seu movimento de translação. O ponto A da trajetória, que dista R1, certo? Que é a distância do nosso afélio, é o afélio onde a Terra fica mais longe do Sol. O ponto P, que dista R2 do Sol, é o periélio, onde a Terra fica mais perto do Sol. Considere a velocidade V1, o módulo da velocidade tangencial da Terra em A, e V2, o módulo da velocidade tangencial da Terra em P, com base na figura. E nessas informações pode-se afirmar que... Então, ó, o problema diz o seguinte... Ele fala muito sobre conservação do momento angular, né? O que é o momento angular? Olha, a grosso modo, a gente pode interpretar o momento angular da seguinte forma. O momento angular ele vai ser igual, ele é representado matematicamente da seguinte forma. O momento angular, ele é L. Esse L vai ser igual a uma inércia, tá? A inércia do corpo vezes ômega. O que é o ômega? O ômega vai ser a velocidade angular do corpo, certo? Pode se considerar aí, no caso, na prática, como se fosse a velocidade de rotação. Beleza? E aí é o seguinte, ó. O problema, ele quer que você explore aquela teoria da primeira lei de Kepler, né? Da segunda lei de Kepler, na verdade, né? Lembra que eu comentei com vocês, ó? O planeta, quando ele está passando aqui pelo afélio, quando ele está aqui nessa região do ponto A, mais ou menos, né? Ele tem uma certa velocidade e essa velocidade é menor do que quando ele está passando pelo ponto P. Tá certo? E isso se explica pelo que ele chama de conservação do momento angular, tá? Para a gente explicar melhor o que é o movimento angular, vamos tentar explicar isso de maneira mais visual, tá certo? Então eu vou utilizar como exemplo um exemplo clássico de momento angular, né, que é o rotacional. Imagina um cara aí que está sentado num banco, tá certo? Né, ele está sentado num banquinho e esse banco ele pode girar livremente, né? Vamos desenhar o candango aqui em cima, né? O cara está sentado aqui, tá certo? E aí, ó, ele tá com os braços abertos inicialmente, tá? Segurando nesses braços, ele tem aí dois halteres, tá? Ele tem um halter num braço e ele tem um halter no outro, beleza? A velocidade de rotação, ó, isso aqui vai estar tudo num eixo só, tá? Vamos botar isso aqui tudo no mesmo eixo, ó. Beleza? Essa rotação aqui é o que a gente chama de W, tá? O que vai ser a nossa inércia?
O que acontece? Nessa situação, ó, nós vamos ter que o momento angular desse cara, ele vai ter a inércia I inicial vezes a velocidade do momento angular inicial. Beleza? A nossa inércia nesse caso, ela vai ser aqui essa distância, vai estar relacionada com essa distância, né, com esse raio maior. Tu repara que você vai ter uma trajetória circular quando o rapaz começar a girar, né? Quando ele começar a girar em torno dessa cadeira, ele vai ter um raio que vai ser essa distância do eixo para a ponta dos braços. E quanto maior for esse raio, esse eixo, maior vai ser a inércia. Então, ele vai ter uma inércia alta, né? Ele vai ter uma inércia alta, ou em compensação, a sua velocidade vai ser uma específica, né? Para essa inércia, o corpo vai adquirir uma certa velocidade de rotação. Beleza? Que a gente vai ver aí como é que ela se compara, tá? Essa é a situação 1, tá certo? Então, ó, você tem um cara sentado num banco, esse banco rotaciona, né? E ele tá segurando com os braços abertos 2 halteres, tá? Para esses braços abertos, ele vai ter uma distância maior do halter até o eixo do corpo, tá certo? Para isso vai ser considerado como a inércia. E essa para essa inércia, a gente vai ter aí uma velocidade ômega-i, tá? Agora, se na sequência eu pedir para esse cara que está sentado nesse banquinho, né? Vamos botar ele aqui, ó, sentado no banquinho, mesmo esquema. Para esse cara sentado no banquinho, eu pedir para ele fechar os braços, certo? Eu peço ele agora, ó, para fechar os braços, ok? E aí, deixa eu botar a cabeça dele aqui. E aí que esses halteres agora, ó, eles vão ter uma distância para o eixo bem menor, né? Como consequência, vou botar aqui o eixo, ó. Como consequência, ó, a velocidade de rotação dele aumentou, tá? E a distância do halter para o centro de rotação diminuiu. Certo? Então, ó, você vai ter agora, ó, uma inércia bem pequenininha, certo? Porque esse raio diminuiu. Beleza? Então, ó, em termos de momento angular, a gente diz o seguinte, nessa situação 2, tá? Deixa eu botar aqui situação 2 e aqui situação 1, tá? Você vai ter aí, ó, uma inércia final e uma velocidade angular final. Tá? Nesse caso, o que vai acontecer? Ó? Ao diminuir a inércia, a velocidade de rotação aumentou. Certo? Então, como consequência, nós temos o seguinte. Ó. Se eu disser a conservação do momento angular que ele se refere, ela diz que a situação inicial, ela tem que ser igual à situação final. Tá? Então, a gente está dizendo aqui o seguinte, ó, que o momento angular inicial, ele vai ser igual ao momento angular final, tá? Para isso acontecer, repara só, para que isso aconteça, para que o momento angular inicial seja igual ao momento angular final, né? Que é o que a gente chama de conservação do momento angular, o que acontece, ó? Uma vez que você tem aqui na situação 1 uma inércia alta, e na situação 2 você tem uma inércia mais baixa, para que esses valores se mantenham iguais, né, os produtos se mantenham igual, você tem como consequência uma alteração da velocidade de rotação. Então, enquanto o cara está com os braços abertos, né, segurando os halteres nas suas mãos, quando ele está com os braços abertos, a sua velocidade é pequena. Quando ele está com os braços fechados, a sua velocidade de rotação aumenta. Tá certo? Então, quando você aumenta o valor da inércia, você diminui a velocidade. Quando você diminui o valor da inércia, você aumenta a velocidade. Tá certo? Então, você tem aqui na situação 1, você tem uma inércia alta, né, com valor alto, e você vai ter uma velocidade com valor baixo. Aqui na situação 2, você vai ter uma inércia com valor baixo e uma velocidade angular com valor alto. Tá certo? Essa é a nossa conservação do momento angular, tá?
Em outras situações que isso acontece, você vai ver aí a bailarina quando ela faz aquela rotação de eixo, né? Você percebe que ela fica com as pernas abertas, e aí quando ela fecha a perna, ela gira bem mais rápido, né? Você pode pegar aí um patinador de gelo, né? Se você já acompanha alguma competição de patinação no gelo, você vai reparar que a dançarina ou o dançarino da patinação, principalmente nas apresentações solo, né? O dançarino, a dançarina de patinação do gelo, ele costuma ter um movimento muito característico que é esse, né? Ele faz uma rotação no próprio eixo com os braços e as pernas abertas, e aí quando ele quer girar bem rapidamente, ele se encolhe todo, fechando os braços e encolhendo as pernas, tá certo? Aumentando assim a sua velocidade, o seu momento angular, sua velocidade angular, né? E aí que, transferindo isso para a rotação da Terra em torno do Sol, né? A gente diz que para que haja essa conservação do momento angular da Terra em relação ao Sol, né? Quanto menor for o seu raio de órbita, né? Maior será a sua velocidade de translação, né? Por isso a gente pode concluir, de acordo com a figura, que a velocidade 1, certo? Ela é menor do que a velocidade 2, tá? Então a velocidade 1, ela é menor do que a velocidade 2, pela conservação do momento angular, assim como os bonecos, os rapazes que estão aí segurando os halteres na cadeira rotatória, beleza? Perguntas, dúvidas, curiosidades, deixa aí nos seus comentários. Nesse caso específico, a resposta certa aí passa a ser a letra C, né? A conservação do momento angular V1 é menor do que V2, tá certo? Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e tchau!